O maior efeito da cruz na terra que mais escandalizou todos os homens. Escandalizaram ao ponto de crucificar o nosso amado. O amor de Deus escandalizou a terra. Nós temos que clamar para que Deus volte a escandalizar a terra com amor. A escandalizar a religião através do amor dele. Escandalizar os traficantes, as prostitutas, os viciados. Através do amor dele. Precisamos ser escandalizados pelo amor do Pai. Que mensagem tão constrangedora é essa? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou uma terra cheia de seres pecaminosos, ao ponto de dar o Filho amado e escandalizar em constranger, em confundir os homens da terra. Esperavam um romano, um soldado como um soldado romano, cheio de armaduras, cheio de habilidades com espada. E encontraram um filho de um carpinteiro, nascido numa manjedoura, cheio de amor e compaixão para com o próximo. Esperava ele sentado no trono da sinagoga. Estava ele sentado com as prostitutas. Esperava ele somente com os ricos, pelo alto padrão do rei que se aguardava. E ele estava onde tinham os doentes para trazer saúde. Esse é o amor da cruz. É o amor que contraria toda a nossa razão. Se tem algo que a razão do ser humano é incapaz de prevalecer, é diante do amor do Pai. A nossa razão ela é contrariada, desmontada, desestruturada. Estamos cheios da nossa razão e da convicção do que nós achamos que é, e quando nos deparamos com o amor dele, temos isso tudo como perda. Porque o amor dele é a excelência de toda a criação. Onde está a excelência da criação? Uns dizem que é o homem, o ser humano, olha como o ser humano é perfeito. Não. A criação do homem só é a expressão do amor dele. A excelência está no amor que é justamente ele. Precisamos do amor do Pai. Precisamos do amor do Pai. Não importa se a iniquidade ela está se multiplicando e a maldade está aumentando e a fé está diminuindo. Eu sei de uma coisa. Aonde tiverem filhos de Deus, há porções do amor do Pai derramado sobre o coração deles. E esses filhos hão de manifestar este amor em lugares mais obscuros, em lugares mais frios, aonde prolifera a maldade e a iniquidade, estará filhos de Deus para manifestar aquilo que contrariou o homem, aquilo que confundiu a razão do homem há mais de 2000 anos atrás, o amor do Pai. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho senão a manifestação do amor do Pai?
que é o Evangelho senão a esperança do perdão dos nossos pecados, as boas novas para aqueles que se encontravam sem esperança por causa do pecado do homem? O que é o Evangelho senão a esperança da cura da alma, onde a nossa alma foi desfragmentada pela corrupção da iniquidade? E recebemos um amor onde somos restaurados à imagem do nosso amado que nos criou em amor, em perfeição, em zelo. O zelo tão constrangedor que mesmo assim, quando essa raça criada decidiu pecar, ele tinha uma resposta de bate-pronto para a solução do pecado. Da sua semente, mulher. Da sua semente, Eva. Da mulher que aceitou o pecado virá uma semente incorruptível. A serpente até tentou ferir o calcanhar, mas ele prevaleceu e hoje ele vive eternamente. E o que ele continuou fazendo? Se não manifestando o amor dele. Se nós pregarmos o poder sem o amor, não tem validade. Se nós curarmos sem amor, não tem validade. Se nós darmos aos pobres sem amor, não tem validade. E se nós dermos o corpo para ser queimado? Se não tiver amor, não tem validade. O que certifica que se vem dele é o selo do amor. Tem o selo e o carimbo do amor? Os reis, antigamente, para dar a garantia de que aquela carta estava vindo dele, aquela decisão, ele selava. O que garante que está vindo do Pai é o selo do amor. É o amor. É o amor. Pode se assentar, o pessoal do louvor. Fica à vontade. Eu não sei se eu vou me durar muito. Eu não sei. Fica quietinho aí, quietinho. Só levanta e fica quietinho. Aleluia. 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 Quem está disposto ao ID aqui? Tem alguém disposto ao ID? Tem alguém disposto aqui ao ID? Que alívio. Tem alguém disposto ao ID? Então nós vamos ter que nos expor. O ID é a proclamação do amor do Pai. O ID é a decisão de se expor e não guardar os seus sentimentos nem suas emoções. Não se privar de certas retaliações aos nossos sentimentos. O ID é como uma ovelha em silêncio que é levada a um matadouro quando necessário se sacrificar pelo próximo. Esse é o verdadeiro ID. Praticamente de todos os evangelismos onde eu participo com os meus irmãos, por pior que seja a situação de qualquer pessoa, por pior que seja o pecado dela, eu não consigo evangelizar aquela pessoa sem falar do amor do Pai. Nas experiências que eu tive do evangelismo, eu já tive pessoas que viraram a cara, pessoas que me deixaram falando sozinhas, pessoas que fizeram até chacota. Mas não teve uma vez que eu falei do amor do Pai e eu não vi os olhos dessas pessoas se encherem de lágrimas. Não teve um. Me deparei agora com um rapaz. Aquele rapaz, ele estava tomado por drogas, atordoado, desorientado. Quando eu olhei nos olhos dele e falei do amor do Pai, os olhos daquele homem se encheu de lágrima.
Encontrei com uma mulher na comunidade de Parada de Lucas, no meio de um tiroteio. Eu parei ela ficou parada ali comigo. No meio daquele tiroteio, aquela mulher parou para me escutar quando eu falava do amor do Pai. Ela falou, é impossível eu não acreditar. Porque o amor do Pai não são palavras. O amor do Pai é a presença manifesta dele. É impossível nós falarmos do genuíno amor do Pai se se manifestar a presença dele. Ele é o próprio amor. Ele é quem Paulo menciona em 1 Coríntios, seu capítulo 13. Ele está descrevendo quem é Jesus. A perfeição do amor. A perfeição do amor. Eu tenho ficado assim um pouco abismado, porque cada vez mais que nós nos encontramos no evangelismo, e uma grande parte daquelas pessoas são afastadas, principalmente em lugares mais carentes, são pessoas afastadas. 90% dessas pessoas afastadas são pessoas feridas e magoadas com os seus irmãos na fé. Você está exagerando, bispo? Eu não estou exagerando. Praticamente 90% dessas pessoas estão afastadas porque estão feridas e magoadas com os seus irmãos da fé. Elas não estão se afastando por causa das lutas, das batalhas dessa vida. Elas estão se afastando por causa de lutas dentro da casa dos filhos de Deus. Há fundamentos tão profundos do Evangelho, a qual nós que somos desse ministério, temos recebido, mediante a graça do Pai, fundamentos tão poderosos, capazes de nos elevar na edificação de reino de Deus, capazes de nos edificar e nos preparar para um avanço debaixo de uma poderosa força, apoderados pela glória do Pai. Há fundamentos gloriosos ao que tem sido revelado nesses últimos dias. Mas o fundamento mais simples e preciso da igreja não pode ser perdido. À medida que a igreja está crescendo em proporção de manifestação de poder, de milagres, de maravilhas, de prodígios, paralelo a isso, nós estamos vendo uma queda no amor ao próximo. Onde está aumentando a manifestação do poder de Deus, nós estamos vendo um aumento de escândalo e de partidarismo e repartição no meio da congregação, que é para ser dos santos. Isso é sinal que nós estamos perdendo um fundamento primário, o mais simples, porém o mais poderoso do Evangelho: o amor. Manifestar poder não nos gera dor, na verdade, nos gera satisfação. Manifestar o amor nos gera risco de feridas. Ninguém quer risco de feridas. Manifestar o poder nos gera status de homens que carregam o poder de Deus. Mas manifestar o amor é nos colocar numa condição de sermos magoados e não ser recíproco daquilo que nós estamos dando, o amor ao próximo.
Estamos vivendo este tempo que as pessoas estão se resguardando para não se expor às feridas a qual Cristo se expôs publicamente, pendurado num madeiro considerado maldito. Teve as suas mãos feridas, teve a sua cabeça perfurada, teve o seu corpo dilacerado, porque foi o homem que mais se expôs ao amor. A igreja não quer mais se expor ao amor. Estamos no tempo onde mais estamos nos privando e nos preservando, cada um vivendo e se guardando a si mesmo como fosse algo individual. Nós não estamos vivendo nada individual, nós estamos vivendo um coletivo. O que vai estender a proclamação do reino de Deus na terra é quando nós decidirmos nos estreitar na unidade. Quanto mais estreito nós ficarmos na unidade, maior expansão terá de crescimento do corpo na terra. Só que nós estamos nos guardando e nos privando. Não estamos mais querendo nos expor com medo das feridas que Cristo levou por nós. O fundamento simples foi deixado. O que é glorioso às vistas dos homens está removendo o que é glorioso diante da vista do Pai. O que pode ser mais relevante diante do Senhor? Você manifestar o poder de Deus? Ou você se diminuir, se esvaziar em amor ao próximo? As pessoas estão se afastando do Evangelho porque estão sendo feridas pelas outras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para quê? Para perdoar. Para perdoar os nossos pecados. O amor e o perdão são dois irmãos que andam de mão dadas. Eles nunca se separam. Eles são uma unidade perfeita. Amor e perdão. Nós temos que buscar ser mais pessoas que decidem curar e parar de ser pessoas que pedem para ser curadas. Nós estamos pedindo demais para ser curadas. Nós estamos pedindo demais. Estamos deixando de dar mais. A maior cura que pode haver para um coração ferido é decidir em dar em favor do próximo. Há uma alegria maior? Não. Não há uma alegria maior do que decidir dar quando você está numa condição que você precisa urgentemente receber. É a maior alegria que o cristão pode ter, é dar. Dar. Só que nós estamos invertendo o quadro de Cristo Jesus. Declaramos a imagem e semelhança dele, mas não queremos andar como ele. Não podemos pegar os pontos positivos para a nossa pessoa que vem de Cristo, nos prender a ela e esquecer da condição de crucificados com Cristo. Cristo, quando declarou para o Pai que a vontade dele fosse feita, ele se entregou por completo ao ponto de, na cruz, ele não poder fazer mais nada. Totalmente entregue ao Pai. Crucificação significa mãos presas, pés presos, carne ferida, mas um espírito sendo vivificado
pelo Pai. Nós não queremos mais ficar presos à cruz. Tome a sua cruz e me segue. Pegamos ela, caminhamos um pouco, estacionamos e seguimos sem a cruz. Retornamos, pegamos a cruz, carregamos a cruz. Daqui a pouco estacionamos a cruz e seguimos os nossos passos sem a cruz. Isso não nos leva à plenitude da imersão ao coração do Pai. E essas pessoas que estão sendo feridas estão sendo afastadas. Alguém está deixando de perdoar. Alguém está deixando de zelar por falta do amor. Alguém está crescendo muito em sabedoria, em conhecimento, em glória. E estamos esquecendo de cuidar e de amar e de preservar. Olha, quando olhamos para o nosso corpo, ninguém gosta de andar com um sapato legal e com o cabelo bagunçado. Você vai cuidar de todo o corpo. Assim tem que ser com o corpo de Cristo. Não importa se você está muito bem, está muito legal. Se seu irmão não está legal e não está bem. Coletividade, individualismo existe na sua vida, em particular com o Pai. Reino de Deus e igreja, ela exige a nossa coletividade e uma harmonia perfeita entre todos que pertencem ao corpo dele. Estamos sentando na frente e estamos esquecendo de saber dos irmãos que estão lá atrás como que está a condição deles, se eles estão bem ou se eles estão mal. Não nos preocupamos se ferimos ou não. Porque uma vez que ferimos, classificamos como frescura. A resposta de Cristo para a gente: vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. José, tanto mal que foi feito a José através dos irmãos dele. Tanto que aquele homem foi ferido, e no final, quando ele encontra com os irmãos dele, que ele não suporta mais, ele dá um grito que todo o Egito escuta. Ele coloca para fora aquele perdão para todos os irmãos dele. Ele reconhece que aquele mal que foi feito a ele, na verdade, era para o bem dele. Então, aquilo que nós classificamos com mal, e estamos correspondendo com mal, entendendo o que é o troco devido, nós podemos estar impedindo algum crescimento que Deus está querendo nos dar através do que nós classificamos como mal. Corresponda, nós temos que corresponder o mal com o bem. Só que a nossa justiça própria não nos deixa. Nós encontramos dentro da nossa constituição inúmeros amparos do porquê que a gente pode corresponder dentro da nossa própria justiça. Agradando apenas a nós mesmos, satisfazendo a nossa própria razão e o nosso ego e entristecendo o Espírito de Deus. Eu falei, não é possível, como que todas as pessoas, praticamente 90%, eu me levo a arriscar que praticamente 90% dessas pessoas de lugares mais carentes, elas estão afastadas porque foram magoadas, feridas, e eu não estou colocando aqui em pauta quem é o certo e quem é o errado, eu estou colocando de situações onde não houve perdão, aonde não houve conserto, aonde não houve zelo e preservação do corpo do Cordeiro de Deus. É totalmente contraditório nós entrarmos debaixo de um ambiente de quebrantamento e declararmos Yeshua, nós chamamos, e não conseguirmos amar aquele que é a imagem e a semelhança
daquele que nós declaramos que nós amamos. Como eu posso comprovar o meu amor a Deus? Como? Decidiram amar aquele que é a semelhança e a imagem do Deus que eu declaro que eu amo. Biblicamente é completamente contraditório amar a Deus a quem não vê e não amar o irmão a quem nós vemos. Mediante isso, como eu estava falando, eu estou totalmente inconformado de encontrar cada vez mais irmãos em situações prestes a se destruir, porque se afastaram do Evangelho por causa de feridas não saradas, ou pedido de perdão negado. Estamos elevando a nossa razão, estamos ferindo o coração dos nossos irmãos. É isso. Vivemos num mundo que o esperto, o que se dá de bem é o esperto, o que sempre está à frente. Vivemos num mundo que aquele que está à frente de todos, que está um passo à frente, é o que se dá de bem. Quem quiser, Jesus falando. Você quer ser servido? Busca servir. Se a gente quiser ser o primeiro, vamos decidir ser o último, se necessário. Este é o padrão do reino de Deus. O que está acontecendo com essas pessoas que estão sendo feridas e não estão tendo reconciliação de perdão? Aonde está o erro? Não olhe para a igreja lá das comunidades. Vamos olhar aqui para a gente. Posso falar uma experiência que eu tive com todos nós aqui? Posso ou não posso? No último culto nós estávamos aqui. Recebemos algo maravilhoso, uma mensagem gloriosa. Conforme nós íamos aceitando aquela mensagem, daqui a pouco eu tive uma visão acima do globo terrestre. Eu olhava para o globo terrestre e eu via uns pontos de luz, uns feixes de luz. E quanto mais a igreja ia aceitando e decidindo a viver aquela palavra, a qual, após a palavra, nós decidimos ir uns aos outros, pedir perdão, se reconciliar, e por aí nós estamos confessando pecados, e por aí vai. Quanto mais nós decidimos isso, mais aqueles feixes de luz, eles iam aumentando numa proporção tão grande, ia brilhando cada vez mais, ia ficando a luz cada vez mais forte. Então calma aí. Se nós queremos ser luz para este mundo, essa luz ela vai ter que brilhar. E o que é obstáculo para que esta luz não esteja brilhando na proporção devida, que é luz para este mundo, nós vamos ter que decidir por amor a Cristo, remover esses obstáculos da nossa alma. Está decidido? Então a questão não é a igreja dos lugares mais carentes, a questão somos nós, que se a luz aqui começa a brilhar, se ela começa a brilhar, ela vai atingir alguém. Isso que eu estou falando, nós temos que parar de pedir, me cura, me cura. Tem gente em situações muito piores do que a gente. E a gente está reclamando de barriga cheia, pedindo de barriga cheia, não tem nem mais aonde colocar. Estamos estufados de tanto conhecimento, de tanta graça. E não nos esvaziamos de nós mesmos, estamos querendo mais. A conta certa para que nós venhamos receber mais é quando nós decidimos ter uma subtração daquilo que nós recebemos. Dá-nos mais o seu amor. E não estamos dando mais amor. Me perdoa e não estamos liberando perdão. Tem alguma coisa errada? Oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 12. Senhor, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Retenção de perdão daqueles que nos feriram é obstáculo para receber perdão de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós temos que decidir perdoar, amém? Abra a sua Bíblia. Vamos aqui em Mateus, no seu capítulo de número 18. Seu versículo de número 21. Quem vai falar do amor do Pai nas ruas? Pastor Marcos, quem mais? Aumente aqui um pouquinho o microfone, por gentileza. Dá alguma coisa aqui para que o povo me escute um pouco melhor. Quem vai falar do amor do Pai nas ruas? Você começa a falar do amor de Deus, sabe? Não estou falando que você tem que sentir para falar, não. Você tem que ter a convicção do amor dele. Você começa a falar. Você começa a sentir uma vibração. Você fala, Deus te ama. Você não pode negar essa pessoa que te ama. Você não pode. Você começa a sentir a pressão do amor do Pai. E aquela dimensão, ela envolve aquela pessoa. Ela pode estar drogada. Tinha um cara drogado. Aquilo não foi empecilho. Aquele homem, ele ficou paralisado, estagnado. Ele me ouvia assim, o olho cheio de lágrimas. Nós temos que pegar com convicção o amor de Deus. Com convicção, falar com toda certeza. É isso que vai trazer libertação e cura para essas almas aí fora. É isso. É a revelação do amor do Pai. Não estou falando de melancolia. Não estou falando de amorosidade. Estou falando da verdade do amor. Falei, o que você achou daqueles que crucificaram Jesus? Eu achei que eles rejeitaram Jesus, por isso crucificaram. Eu falei, você é igual a eles. Você continua rejeitando Jesus. Você rejeita ele. Você também é um assassino. Você continua matando Jesus. Eu falei, esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Versículo 21. Agora está dando um trem aqui, ô Pedro. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Sabe por que Pedro está falando até 7 vezes? Está dando alguma coisa aqui, me ajuda aí, por favor. Sabe por que Pedro falou até 7 vezes? O costume daquele povo judeu era perdoar até 3 vezes. Para eles, perdoar 3 vezes era o máximo do qual eles podiam fazer de manifestação de misericórdia, de compaixão. Pedro, para tentar sair melhor, falou, Senhor, quantas vezes vou ter que perdoar? Até 7 vezes? Achando que estava bom. Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. 77 vezes. Perdoando o seu irmão. Ele errou, perdoa. Aceitou? Ele errou de novo, perdoa de novo. Ele errou de novo, perdoa de novo. Bispo de novo, já deu 77 vezes? Não? Eu acredito que esse 77 é para cada situação. Então, para cada situação, você tem pelo menos 77 vezes a obrigação de perdoar o seu irmão. Ou seja, nós vamos perdoar até a eternidade. Por que Pedro está perguntando isso aqui para Jesus? O versículo de número 15. Jesus está falando, dentro do capítulo de número 18, acerca do reino dos céus, falando sobre a cultura do reino dos céus. Por isso Jesus ele fala, eu vos digo que no reino dos céus, no reino de Deus, e ele começa a falar o que é, como é a cultura, qual é o comportamento do reino.
dentro desse capítulo 18, a qual ele está explicando qual é a cultura do reino de Deus, o seu versículo de número 15, que levou Pedro a questionar até quantas vezes se deveria perdoar o pecado do próximo, está assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Vamos lá? É isso aqui mesmo. Jesus está ensinando: se o seu irmão pecar contra você, vá você até ele e mostre-lhe o erro. Quem está decidido em ir? Quem está decidido em ir? Não. A nossa verdade. Nós encontramos dificuldade de ir. Porque dentro da nossa justificativa legal, nós somos a vítima. Amém? A nossa carne, a nossa mente, ela dá uma justificativa baseada em algo que não vem do reino de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, no seu capítulo 9, versículo de número 27, ele fala algo maravilhoso. Aqui. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nosso ego, ele vai fazer um grande obstáculo para que nós não venhamos ter a humildade da capacidade de ir diante daqueles que nos feriram. Liberar perdão é um meio de santificação diante de Deus. Você sabia disso? Você sabia que você liberar perdão é um meio de se santificar diante de Deus? Eu estou esmurrando o meu ego, o meu corpo. Eu estou contrariando a minha vontade humana, a minha razão lógica. Estou rejeitando todo o padrão que eu aprendi desta terra. Eu estou me santificando e sujeitando o meu corpo ao meu homem interior. Então, para nós irmos até eles, nós vamos ter que esmurrar este corpo. Nós vamos ter que esmagar este ego. Nós vamos ter que mortificar esta carne enganosa que só busca o seu proveito próprio e sua satisfação própria. E nós vamos ter que levar ela a um lugar de escravidão, de rendição à cruz do nosso amado, para liberar o perdão. Então Jesus está ensinando: se seu irmão pecar, vá você até ele. E outra, se esforce para ajudar o seu irmão. Mostre para ele, seja pacífico. Pastor Gilson, eu vim até aqui o senhor porque o senhor virou a cara para falar comigo. O senhor não acha que eu sou orgulhoso demais, não? Seu arrogante. Seu orgulhoso. Eu vim aqui, porque eu sou humilde, tá? Seu ignorante. Fala assim: queima Jesus. Isso. Queima, queima. Irmão, vá até o seu irmão como um servo do seu irmão. Mostre para ele. Bispo, quando eu não tenho a capacidade disso? Está na Bíblia. Quando nós não temos a capacidade de tirar a viga dos nossos olhos, nós não temos a capacidade de tirar o cisco do olho do irmão. Está aqui. Então, quando eu não tenho uma capacidade, a humildade de se achegar até meu irmão com toda simplicidade, em detrimento da conservação do corpo de Cristo, tá? Irmão, não é bem assim.
Se nós temos dificuldade de agir assim, é porque há uma viga muito grande nos nossos olhos ainda. Nós estamos incapacitados de remover o cisco tão pequenininho que a gente está conseguindo enxergar. Fala assim, eu vou esmurrar o meu corpo. Não, fala com... Tu não é profeta? Vamos lá. Eu vou esmurrar meu corpo. Isso, esmurra ele. Esmurra. Isso. Por que bispo eu tenho que fazer isso? Pois bem, aqueles que se humilham serão exaltados. Exaltação do Pai. Ele vai te exaltar diante dos homens. A exaltação é a transferência da glória dele sobre nossas vidas para uma exaltação do nome dele através que não tem nada melhor neste mundo do que você ser conhecido como um homem e uma mulher de Deus. Samuel, criança, foi crescendo na presença de Deus, mas ele tinha um grande respeito, porque todos sabiam que Deus era com Samuel. Essa é a maior honra que nós podemos receber, a exaltação do Pai. Se nós estamos decididos a nos humilhar, nós estamos prontos para ser exaltados diante do Pai e dos homens. Amém? Isso. É isso aqui. Vamos lá. Se ele ouvir... Coloque no versículo 15, isso. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele. Vai em particular. Isso. Nós estamos com dificuldade nisso aqui. Para a gente é mais fácil nós espanarmos todo o erro do nosso irmão em público, sair falando para todo mundo, sair dando um de fuxiqueiro, e não temos coragem de vir aqui no particular com o nosso irmão. Só é TED a TED que fala, né? TED a TED. Não temos coragem para isso. Mas temos coragem de difamar o nosso irmão para qualquer pessoa. Não preservando a imagem e a semelhança de Cristo, tá? Vai em particular com ele. Converse sobre a falta que cometeu. Se ele der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Maravilha. Você vai ensinar ele. Se teu irmão, se nosso irmão, ele der ouvido porque nós estamos ensinando, glória, ganhamos o nosso irmão. Vem cá. Não sai, não precisa você sair da igreja. Volta aqui, fica aqui. Fica aqui. Ganhamos o nosso irmão. Tá. Se eu for até meu irmão pedir perdão pelo que ele cometeu contra mim, e ele não reconhecer, o que eu devo fazer? A questão de ganhar ele já fugiu do nosso domínio, da nossa capacidade. Por uma questão, uma decisão particular da própria pessoa. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o que ele faz? Vamos lá, está aqui, Lucas 23, 34. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes. Perdoa eles, Pai. Eu perdoo eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Independentemente se vai aceitar ou não, conforme diz essa palavra aqui, ao que você, deixa aqui por favor, ao que você está ensinando, ao que você está mostrando, sendo transparente, independentemente disso, isso não nos tira da obrigação do pedido de perdão. Jesus pediu perdão, mesmo não obtendo uma resposta positiva daqueles a qual ele estava pedindo perdão. Mesmo assim, ele pediu perdão. Essas são as esferas, as dimensões que nós nos sujeitamos ao pedido de perdão. Ainda que não tenhamos uma resposta recíproca daquele que nós estamos pedindo perdão, a responsabilidade ela não foge das nossas costas de pedir o perdão. Temos que liberar o perdão. Nós temos que liberar o perdão. Família, libere o perdão na sua casa. Temos a tendência de termos dificuldade de liberar perdão dentro dos lares, pela segurança que nós temos do vínculo com tais pessoas. É assim? É assim. A gente retém
a reconciliação pela segurança do vínculo. Temos mais facilidade, muitas das vezes, de pedir perdão para pessoas de fora do que pedir perdão para as pessoas de dentro. Maridos e esposas passam dias e dias e dias sem dar nem um bom dia, uma boa noite, por falta de perdão. Que ignorância, que desperdício que você está tendo no seu relacionamento. Você vai ver, vai se passar os anos. Quando chegar a idade que você estiver impossibilitado de fazer o que você pode fazer hoje, você vai se arrepender profundamente de ter perdido momentos tão preciosos com pessoas tão maravilhosas que estavam com você. Pai, aprenda a pedir perdão para os seus filhos. A nossa autoridade de pai não nos dá o direito de levar os nossos filhos a fazer aquilo que nós queremos. Não. Se nós estamos errando, tem que ir lá se reconciliar e pedir perdão, ser humilde. Eu já falei isso. Nossa autoridade de pai é levarmos os nossos filhos a serem livres dentro da autoridade de Deus. Essa é a verdadeira autoridade de pai. Conduzir eles a serem livres debaixo da autoridade de Deus. Eu projetei meu filho para ser assim. Você está errando, você está pecando contra o seu filho, você está ferindo o seu filho. Você está perdendo o coração do seu filho. O que adianta nós termos toda a autoridade sobre os nossos filhos? Eles tremer quando vê a gente. Mas nós não temos mais o coração deles à nossa disposição. Consequência, antes dos 18 anos quer fugir de casa, quer ir embora, não quer nem mais te ver. Eu não aguento mais, quero ir embora. Filhos, aprenda a honrar os seus pais. Para de tolice. Não permita que os anos de sua vida nessa terra sejam encurtados. Não perca a oportunidade de prosperar nessa terra. Mas, bispo, você não conhece os meus pais. Não conheço, mas conheço você que está agindo errado. A Bíblia manda você honrar. Honra o seu pai e honra a sua mãe. E aprenda a perdoar o seu pai e aprenda a perdoar a sua mãe. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Para de arrogância, de ignorância e achar que você é o sabichão ou a sabichona. É sabichão, é sabichona? Então anda aqui. Quero ver nós andarmos aqui. Se nós andarmos aqui, aí sim. Aí eu falo, lá vai um homem ou uma mulher sábia. Lá vai. Mas meu pai me feriu, me traumatizou. Seja cura para o seu pai e para a sua mãe. Seja cura. Alguém tem que ser o remidor desta geração. Alguém tem que ser o remidor desta casa. Alguém tem que se levantar. Senão as feridas que vieram até você, se você não se curar disso, se você não liberar perdão, tenha em mente. As sequelas estão nas suas emoções, estão na sua alma e vai transferir para a sua geração futura, vai transferir para os seus filhos, vai transferir para os seus netos. Seja você a pessoa que vai se levantar e vai dizer um basta. Diga um basta. Introduz o padrão do reino dos céus na sua casa, na sua família. É isso aqui. Quantas vezes a minha filha vai fazer 8 anos e eu tenho que ir até ela, dentro de casa. Minha esposa, acho que ela deve ter subido, senão ela poderia falar dentro de casa. Eu choro, filha, me perdoa porque aqui eu errei. Pai, me perdoa também porque aqui eu errei. Reconciliação, e desce aquela presença tão bendita, tão maravilhosa, da reconciliação. Se tiver a concordância de 2 ou 3, nós ligamos lá. Se nós ligarmos lá no céu, tenha certeza que o céu vai mandar uma resposta para a terra.
É disso que nós precisamos. Nós precisamos disso. Liberar o perdão. Eu preciso liberar perdão. Fala, eu preciso liberar perdão. Você sabe quando a gente não libera perdão, nós estamos sobrecarregando as nossas emoções. Você sabia disso? Você sabia que as nossas emoções sobrecarregadas gera enfermidades para o nosso corpo? Você sabia disso? Você sabia? Levante a mão quem sabia. Quem não sabia, levante a mão. Só você não sabia? E o restante ficou nulo? Ficou nulo? Você sabia? Posso citar para você algumas enfermidades que podem se acarretar pela falta do perdão? Vamos lá. Segundo os cientistas, doenças emocionais e físicas, depressão, dores musculares, hipertensão, enxaqueca e câncer. Então, quem é o maior beneficiado quando se perde o perdão? O perdoador ou o perdoado? O perdoador. É o perdoador que está perdoando. Conversei com a mulher. Por que você se afastou da igreja? Olha, porque fulano e Beltrano fez assim, 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 assim. Eu me afastei, hoje eu me encontro no estado de depressão, está me faltando comida, eu pensei em fazer uma grande besteira ali agora, isso, aquilo, às vezes eu penso em me matar, e tarará, tarará. Tá. Como que estão as pessoas que fizeram isso com você? Olha, pelo que eu sei, parece que estão bem. Falei, a senhora precisa ir liberar esse perdão para que a senhora fique bem. Geralmente é assim. Já viu um casal? Casal geralmente é assim. O casal quando está amadurecendo no seu relacionamento. É assim. Está lá o casal bonitinho. Aí chega uma Jezabel, ou um Leviatão, um Beelzebu, algo desse tipo. Um pombo-giro. Aí já alguma coisinha lá dentro. Aí o casal fica meses discutindo, brigando, por causa desse enviado. Uma destruição dentro do lar. E o enviado, como é que está? Aproveitando a vida. E o casal se destruindo. Tá, quer nem saber. Casal, que casal, não sei nem quem é. E tá lá o casal destruindo a vida. Vamos pensar um pouco mais. Libera perdão para essa pessoa. Com a maior vingança, a vingança que eu estou falando aqui, é um bom sentido, se tem um bom sentido para isso. Para os nossos inimigos é o perdão. A maior forma de nós vencermos eles é perdoando eles. Perdoa. 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 Para que, bispo, eu tenho que perdoar? Para que nós sejamos livres para Cristo Jesus. Sabe o que nos impede? Sabe o que nos impede? De às vezes nós sermos sinceros. Ser sincero contigo, Rafael. Pegar na sua mão, ser sincero. Ser honesto com você. Eu trocar uma santa ceia com você e ser sincero que eu estou falando que eu tenho uma aliança com você. Ainda falta muita sinceridade nesses atos nossos, tá? Essa é a realidade. Sabe por que impede? É a nossa alma que está muito contaminada pela falta de decisão, dessa liberação de perdão, de compaixão, de misericórdia. A gente fica retendo raízes que atam e obscurecem a nossa alma. Quantos aqui acreditam que tem o amor de Deus dentro do seu coração? Levante a mão. Quantos acreditam que eu tenho o amor de Deus dentro do meu coração? Levante sua mão. Eu posso te mostrar na Bíblia, Romanos 5,5. Esse amor já está no nosso coração. Ô, bispo, como você está falando que o amor perfeito, a qual você está mencionando aqui até agora, eu não estou tendo a capacidade de senti-lo? Se essa mulher é tão grande, é o amor do próprio Pai, por que eu não estou sentindo? Falta da libertação de si mesmo. Qualquer um que passou por libertação, a primeira sensação que se tem, amor. É ou não é? Posso contar? É ou não é? É assim. Se colocar... Eu ia falar o cão chupando manga, mas eu vou estar exagerando. Se colocar a tua sogra... Não. Se colocar uma pessoa que você teve algum atrito na sua frente...
Depois que você passa por aquilo, você vai querer dar um abração naquela pessoa e dizer: eu te amo. Eu te amo. Você fica quebrantado, fica leve. Ai, meu Deus. Você fica tão leve. Essas prisões foram sendo rompidas e o que está dentro está sendo exposto. Por isso que nós não colocamos o nosso corpo para ser julgado e esmurrar ele. Se nós não fazermos isso, nós nunca vamos submeter o nosso homem exterior ao homem interior. Se não sujeitarmos o nosso homem exterior ao interior, o que está derramado no nosso interior pelo Espírito de Deus, nunca nós iremos conhecer. Só irá conhecer o que tem de mal na nossa carne. Nós precisamos aprender a nos perdoar. A incapacidade de perdoar a gente mesmo, e essa incapacidade ela vem por nós não conhecermos o bem que há dentro da gente. Cara, olha, vou falar, irmão Kaique, o melhor de você ainda não conheceu. O melhor de todos nós ainda não conhecemos. Nós desconhecemos. A gente conhece mais o que está contaminado, o que está no nosso interior. Tem cada atitude que daqui a pouco você se assusta até com você mesmo. Do que está no nosso interior. Isso nos impossibilita muitas das vezes de a gente perdoar a nós mesmos. A incapacidade de perdoar a gente mesmo nos impossibilita a chance de a gente se renovar e buscar a melhor parte e corrigir aonde nós erramos. Consequência, pessoas ficam presas a erros de passados que se passou. E está presa nesse mesmo estado. Não se perdoa. Não tem a capacidade de se recriar. Ou seja, uma versão melhor da que você teve quando você errou. Isso é a incapacidade de se perdoar. Então tem muitas pessoas que não conseguem se perdoar a si mesmo porque ela não tem a capacidade de encontrar. Nós precisamos aprender a perdoarmos a nós mesmos. Amém? Você precisa conhecer o seu interior. Quanto nós não decidirmos a subjugar esse homem exterior e sempre viver em detrimento das satisfações do homem exterior, como consequência, a falta da liberação de perdão para as pessoas. Aprenda a perdoar. Olha, nós vamos ser pessoas tão mais saudáveis. Vai ser tão mais leve. O mundo vai ficar bem melhor. O seu humor vai melhorar muito mais. Seu coração, a sua mente vai ser tão mais livre. Bispo, eu estou com a dificuldade, eu não consigo, minha mente está cheia. Claro que você está só jogando entulho, desfaça disso, desfaça desses lixos. Seja livre para Cristo, seja escravo de Cristo. Para de ser escravo de si mesmo. Achamos que estamos sobre a situação. Não, nós estamos escravos de nós mesmos quando a gente não decide liberar perdão. E nos humilharmos e nos sujeitarmos uns aos outros. Isso exige esforço. Esforçai-vos para viver em paz um para com os outros. Olha, podemos perder a possibilidade de ver a Deus se não tiver esforço para buscar a paz para com o próximo. Nós pegamos, e sem santificação ninguém verá a Deus, e tiramos a parte, esforcem. Qual esforço nós temos feito? Ele que errou? Você que errou? Espera ele vir até mim. Quando ele vir se humilhar, qual ferida foi que você teve dos seus antepassados? Dos seus pais, da sua avó, dos seus parentes que você ainda não conseguiu pedir perdão para eles? O que está te impedindo? Qualquer justificativa que nós dermos aqui, eu posso te dar a certeza que essa justificativa ela é ilusória.
e ela não vem de Deus. Quer viver dias melhores? Quer viver dias melhores? Você quer viver dias melhores? Então você vai ter que decidir hoje no seu coração a liberação do perdão. Seja pacífico. Seja pacífico. Seja rápido em ser pacífico. Antes que essa raiz se prolifere no seu coração e você começa a perder os sentidos do que é o ser um verdadeiro cristão. E andamos automaticamente baseado em comportamentos que nós conhecemos neste mundo. Por isso que o amor de Deus traz escândalo. Por isso que ele é tão escandaloso. Escandaliza tudo. E mestre, foi pego em adultério? Vamos tacar pedra. Escandalizou. Vocês tiverem nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Escandaliza o sistema todo. Escandaliza. Não. Eu não tenho pecado nenhum. É capaz de a gente pegar uma pedra e querer tacar. O que pode ter de bom na gente? Qualquer coisa que pode haver de bom na gente, nós temos que ser humildes e reconhecer que isso vem dele e nós não temos capacidade de nada de bom se não vem dele. Aí vem um rapazinho e chama Jesus de bom. Ele fala, bom? Bom só existe um, o Pai. Ele é bom de fato. Então temos que remover esse entulho que tem na gente de razões que a gente acha que nós estamos bem demais. Remove essa montanha da nossa consciência. Fica na nossa consciência, a gente perde essa montanha. Escurece a nossa consciência. Nos afasta de voltar para um lugar de humilhação em Deus. E andamos, como dizem por aí, com o nariz empinado ainda. Nariz empinado, nós temos que andar nos humilhando diante do Senhor, rendidos, clamando pela sua misericórdia, permitindo que Ele revele quem de fato somos nós, para nos constranger e clamar ainda mais a misericórdia de Deus, para que talvez haja uma esperança de uma transformação da glória dEle manifesta nos filhos. Nós falamos, a natureza está aguardando a manifestação. Sim, e Deus está aguardando os filhos para que Ele possa manifestar a glória nos filhos. A natureza está aguardando e Deus está nos aguardando. Nós precisamos tomar uma decisão hoje, então. Precisamos tomar uma decisão hoje. Nós não tínhamos capacidade nenhuma de pagar a dívida. Capacidade nenhuma. Se coloca de pé. Diz aqui ainda, Mateus no seu capítulo de número 18, no seu versículo de número 23, eu finalizo aqui com vocês. Por isso o reino dos céus é como o rei que deseja acertar a conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou toda a dívida. Nós nunca teríamos capacidade de pagar a dívida que nós temos com ele. Nunca. Então o servo fala, espera que eu vou te pagar. O Senhor faz o quê? Cancela a dívida. Ele cancelou a nossa dívida que a gente nunca tinha capacidade nenhuma de pagar. Posso continuar? Então, o seu conservo saiu de joelhos. Aqui. Mas ele não quis. Calma aí, rapidinho. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido,
ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Posso parar aqui para dar uma explicação nisso? Os céus estão nos observando. Os anjos estão nos observando a nossa conduta. Recebemos o perdão dos nossos pecados, da dívida que não tínhamos capacidade nenhuma de pagar. E o mínimo que cabe a gente é sermos gratos e retribuir este favor que recebemos do céu ao próximo. Os anjos estão observando a nossa conduta. Os anjos estão nos observando todas as mensagens que estamos recebendo aqui. Se está havendo uma transformação, se você está dando vazão à palavra ou não. Quando vai os 3 anjos até Abraão, e um ali era a teofonia, o próprio Deus. O que os anjos falam? Nós viemos aqui para certificar do que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Realmente é verdade. A informação vai chegar. Os anjos estão observando. Os anjos estão vendo a nossa conduta. Aquilo que a gente faz, escondido de todos, os anjos estão nos observando. E ele vem com juízo na terra, quando a nossa resposta é negativa. O que os anjos fizeram? Vieram confirmar se a informação que estava chegando até no céu era verídica sobre Sodoma e Gomorra. E de fato era, e você já sabe o final de Sodoma e Gomorra. Amém? Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Você sabe que nós somos devedores, amém? Nós estamos devendo. Não, toda a dívida foi paga, sim, nós estamos devendo. Nós somos devedores do amor do Pai. Nós estamos devendo. Se nós não pagarmos essa dívida, tenha em mente que seremos cobrados dela. Irado, seu senhor entregou às autoridades até que pagasse tudo o que devia. Olha isso. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Por isso que muitos de nós estamos passando por terríveis situações, dolorosas situações. Somos cristãos, estamos nos questionando por que tanta luta, por que tanta batalha, por que tanto sofrimento, por que tanta perda, por que tanta família sendo destruída. O Senhor vai permitir, vai nos entregar tais situações, até que a gente decida um verdadeiro arrependimento e volte até a conduta correta como cristão. Aqui o seu Senhor pegou, vem cá, servo, lançou aos torturadores até que toda a dívida fosse paga. Assim também fará, agora olha cá, Bispo, não está exagerando? Aqui. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Fala assim, misericórdia. Amém. Encerro aqui a minha mensagem. Eu espero que realmente nós possamos decidir perdoar mais o próximo. Para quê, bispo? Para conservarmos uns aos outros, cuidarmos um dos outros, zelar da igreja do Cordeiro de Deus, parar de ferir o corpo do Cordeiro de Deus, remover o egoísmo, remover o egocentrismo e decidirmos a ser como Cristo foi. Servo, humilde. Já falei, o que mais me maravilha é saber que o homem que mais recebeu autoridade na terra não teve igual. Não houve um homem com tamanha autoridade. Não houve. Tamanha nobreza que estava sobre Cristo. E paralelo foi o homem mais servo e mais humilde da face da terra, que perdoou o pecado daqueles que iria negá-lo. Então, o nosso pedido de perdão não consiste em termos uma resposta positiva. Se tivermos, glória a Jesus que estamos ganhando o nosso irmão. Agora, se não tiver, perdoa ele. Porque por algum motivo a falta da consciência dele está impedindo de saber o que ele está fazendo.
Aqueles homens que estavam matando Jesus sabiam ou não sabiam que estava errado? Sabiam. Mas havia ainda algo obscuro na consciência deles que impedisse, porque se de fato eles soubessem mesmo que aquele era o Messias, o Filho do Deus vivo, eles não faziam aquilo. Nós precisamos cuidar mais um dos outros. Nós precisamos cuidar mais da nossa família. Nós precisamos cuidar mais dos nossos filhos. Pais, eu volto a repetir. Não queira só você esperar pedido de perdão dos seus filhos porque você é autoridade. Seja você o exemplo e leve ele no caminho a qual ele deve andar. Ensina o teu filho o caminho. Como ensina? A teoria? Não. É prática mesmo. É prática. É prática. Quando você estiver debaixo de luta, estiver desgastado, estiver irritado, estiver cansado, mostre para ele como deve agir. Se ajoelhe no chão, mostre para ele. Ensina ele quando a pessoa te ferir. Ensina ele como é que perdoa. Ensina ele a ser uma pessoa melhor. Esse é o nosso papel, é ensinar. Ensinar diante do testemunho. Cristão não ensina através de teorias. Nós ensinamos através de testemunhos, práticas, execuções, executar o mandato. É isso. Então, se queremos ir para o ID, precisamos nos preparar como nós vamos para o ID. Não podemos ir de qualquer forma para não chegar naqueles que estão feridos e sermos motivo de aumentar ainda mais a ferida. Temos que ser cura para eles. Precisamos ser cura. Cura. Bispo, e quando Deus estiver tratando? Quando Deus estiver tratando, você vai saber. Peça a Ele discernimento que você vai saber. Mas ainda assim, isso não remove o seu dever de liberar perdão sobre as pessoas. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde vocês. Deus abençoe. Muito obrigado.